Quero cumprimentar a todos os meus irmãos e amigos com a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Aqui estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Queremos logo de antemão pedir desculpa aos irmãos, aos amigos que estão nos cobrando os vídeos. Os últimos dias foi um pouco agitado, irmãos. Nós tivemos que fazer muitas coisas e não é como uma desculpa. Nós poderíamos ter feito sim os vídeos, poderíamos ter feito os áudios, mas não fizemos. Tivemos problemas no computador e não conseguimos assimilar tudo isso. Mas o importante é que agora estamos de volta, estamos em mais um vídeo e vamos continuar. Como foi há mais de 3 ou 4 dias que postamos o último vídeo, vamos fazer uma recapitulação sobre o nosso assunto. Nós paramos ali quando Jesus Cristo estava caminhando para Jerusalém, e neste caminho, neste trajeto, ele tem os discípulos, tem os apóstolos e tem muitos seguidores que seguem a ele. Chegou em Jerusalém, limpou o templo do Senhor, começou a ensinar, descartou os fariseus, os religiosos, estava sempre por ali, na festa dos tabernáculos, participou, e está ali, não é? Que já é praticamente na sua terceira aparição ali na cidade de Jerusalém, já se aproximando da sua paixão, crucificação e morte. Bem, dentre esses ensinamentos, os últimos que nós aprendemos foi quando Jesus Cristo falou sobre um certo senhor, dono de uma empresa, que saiu para contratar pessoal para trabalhar na sua vinha, na sua seara, na sua empresa. Logo de manhãzinha ele contratou um pessoal que estava sem trabalho, ele contratou esse pessoal. Ao meio-dia ele encontrou mais um grupo de pessoal e ele contratou também. Quando foi à tarde, 3 horas mais ou menos, ele contrata mais um pessoal que está na praça sem fazer nada, ele contrata esse pessoal. E quando foi à noite, quase anoitecendo já, ele contrata o último grupo remanescente que manda ir para a sua empresa para trabalhar. O primeiro grupo, logo de manhãzinha, que passou o dia todo trabalhando, ele contratou por um dinheiro. Um dinheiro ele contratou. E o restante ele foi chamando durante o dia. Esses que chegaram de manhã, que trabalharam o dia todo, viram os outros chegarem depois. Na hora do pagamento, o senhor chama o seu administrador e começa a pagar todos os seus funcionários que trabalharam aquele dia na sua empresa. O administrador, ele não começa pelos primeiros que chegaram. Eles começam pelos últimos que chegaram, aqueles que chegaram já de noitezinha, já perto de terminar o horário de trabalho. Trabalharam pouco tempo. Resultado, trabalharam pouco tempo. Então ele foi, o administrador, e deu um dinheiro, conforme a ordenança do patrão, ele deu um dinheiro a esses que chegaram por último. Depois vieram os que chegaram de 3 horas, e o administrador deu também um dinheiro a ele. Os que chegaram logo de manhãzinha, que eram os últimos a receber pela fila, né? Primeiro os de noitezinha, depois os de 3 horas, depois os de meio-dia e depois os que chegaram logo de manhãzinha, que trabalharam o dia todo. Esses de manhãzinha, quando viram que o que chegou de quase a noitezinha, já terminando o turno do trabalho, ganhou um dinheiro, então eles disseram consigo mesmo: ah, nós devemos ganhar 2 dinheiros ou mais, porque se eles trabalharam tão pouco, ganharam um dinheiro, nós que trabalhamos o dia todo devemos ganhar mais do que uns 2 ou 3 ou 4 dinheiros. Chegou os de meio-dia, ele pagou um dinheiro também, o administrador, e chegou a vez desses que trabalhavam de manhãzinha, e o administrador pagou a eles um dinheiro. A revolta foi geral, Jesus Cristo ensinando e dizendo, foi uma parábola isso. Jesus Cristo disse que a revolta desses que trabalharam logo de manhãzinha foi geral. Eles chamaram o Senhor, o patrão, e disseram: isso não é justo. Nós passamos o dia todo trabalhando na tua empresa, certo? Passamos o dia todo. Esses que chegaram já de tardezinha, trabalharam muito pouco tempo, ganharam um dinheiro. E nós ganhamos também um dinheiro, a mesma coisa. Isso é injusto, você não está sendo justo conosco. A Jesus Cristo disse que o patrão disse para ele: amigo, pelo texto que Jesus mesmo escreveu, foi assim, olha: amigo, eu não te fiz nenhum agravo, não te fiz nada de errado.
quanto eu acertei contigo pelo dia de trabalho? Aí ele disse, um dinheiro. Então não estou fazendo nada de errado com você. Se eu quis pagar também um dinheiro àquele que chegou de noitezinha, o problema não é teu, certo? Certo? O que eu fiz com você, eu fiz certo. Eu paguei aquilo que eu acertei. Você não tem que ficar olhando o outro. Você tem que olhar o que eu acertei com você. É ruim para você que eu queira ser bom com o outro, pagar um dinheiro a ele, somente pelo pouco tempo de trabalho. O dinheiro é meu. Eu pago a ele quanto eu quiser. Eu pago a você quanto eu acertar. Se eu tivesse acertado com ele apenas alguns centavos e tivesse dado um dinheiro, eu estava injusto. Mas eu disse a ele que ele viesse trabalhar. E estou pagando a ele um dinheiro, porque eu quero, porque o dinheiro é meu e a empresa é minha. Por que você disse que eu era injusto? Eu só seria injusto se eu tivesse dito a você que ia pagar mais do que um dinheiro e se eu tivesse lhe pago um. Aí eu estaria sendo injusto com você. Aproveitando isso, que esses trabalhadores se calaram logo, a Jesus Cristo disse, por isso, muitos derradeiros serão os primeiros, e muitos primeiros serão os derradeiros, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Esta foi a última lição que nós aprendemos com Jesus Cristo com relação ao reino dos céus e ao reino de Deus. Já hoje, nessa continuação, o que Jesus Cristo quis dizer com isso? Com essa expressão, por isso muitos derradeiros serão os primeiros, e muitos primeiros serão os derradeiros, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, mas poucos escolhidos. E os discípulos que ficam? Isso aí acontece quando os irmãos se convertem a Deus. Passam a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E começam a olhar os outros. Parece que fulano é mais abençoado. Parece que Deus só vê fulano. Fulano recebe mais bênção. Fulano recebe mais graça. O Senhor sempre está com fulano. Fulano faz o que quer e o Senhor não faz nada. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu ainda não recebi o batismo, eu ainda não recebi isso. Fulano chegou agora, se converteu agora, já recebeu bênção de Deus. Eu já estou há tantos anos no Evangelho, ainda não recebi bênção de Deus. Jesus Cristo quer dizer isso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque estão com esse sentimento de olhar a vida dos outros, de olhar que os outros é mais favorecido. No reino de Deus isso não pode acontecer. Ele não tem confiança que Deus seja justo, mesmo estando dentro do Evangelho, mesmo estando nos ensinamentos de Jesus. Ele ainda não tem confiança de que Deus seja justo com ele. Ele acha que o outro está sendo mais favorecido por Deus do que ele. É um absurdo isso. Por isso a expressão, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que trabalham, fazem para Deus com amor, com vontade, sem olhar o outro. Não importa se o outro está ganhando mais do que ele. Para ele é trabalhar para Deus. Esse é o escolhido. E aquele que acha que os outros estão ganhando mais do que ele, esse foi chamado. Está no Evangelho, mas não pode ser escolhido, porque está olhando a vida dos outros, está olhando que o outro ganha mais do que ele em bênção. Nós estamos falando de bênção. Nós estamos falando de dinheiro, de denominação, não, nem de religião, não, viu? Estamos falando de bênção da parte de Deus. Isso aqui é o reino dos céus, e o reino dos céus é espiritual. Então, continuou-se ali a caminhada, depois desses grandiosos ensinamentos de Jesus Cristo, continua a caminhada ali para Jerusalém. E Jesus Cristo faz uma revelação. E agora Jesus Cristo faz um esclarecimento muito importante, irmãos, que mesmo sendo há 2018 anos atrás, serve muito bem para os dias de hoje. E Jesus Cristo estava caminhando, ensinando, dizendo que é necessário ir para Jerusalém, e lá ele seria entregue nas mãos dos príncipes, dos sacerdotes, dos fariseus, dos líderes religiosos, zombariam dele, e o entregaria às autoridades romanas para ser preso, morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitará. Depois dessas advertências ali na caminhada, se aproximaram Tiago e João, filhos de Zebedeu, dois dos 12 apóstolos e seguidores de Jesus Cristo. Eles adoraram Jesus Cristo como quem está querendo alguma coisa. Então, depois que eles adoraram Jesus Cristo ali na frente de todos, né? João disse, eram João e Tiago, viu? Depois que eles se levantaram, depois de adorar Jesus Cristo, eles se levantaram, João tomou a palavra e disse a Jesus Cristo, Mestre, concede-nos que no teu reino, eu e meu irmão Tiago se assentemos, um ao teu lado, na lado direito, e o outro na tua esquerda? Uma pergunta para Jesus, de João. E Jesus Cristo então responde,
vocês não têm ideia do que estão pedindo. Será que vocês podem beber do cálice de sofrimento que eu vou beber? Será que vocês aguentarão ser batizados no batismo de tortura, dor que eu vou enfrentar? E eles responderam: podemos sim, Senhor. Jesus Cristo percebendo que eles estavam com fé, que realmente iriam sofrer por amor a Jesus Cristo, nos mesmos sofrimentos, mas Jesus Cristo vê também um desejo neles de ser líder, ou de se destacar entre os líderes que eram os apóstolos. Eles teriam um patamar de destaque maior do que os outros apóstolos. Jesus Cristo também percebe isso. Percebe que eles estavam dispostos a tudo por amor a Cristo, de sofrimento, de dor, que iam ter que enfrentar, muita coisa que iam enfrentar. Eles podiam até beber o cálice de sofrimento, podiam ser batizados no sofrimento, que Jesus Cristo também ia ser batizado. Poderia ser, mas Jesus Cristo percebe um certo patamar de elevação deles, com relação aos outros apóstolos, que eram 2 dos 12 apóstolos que estavam pedindo isso, lugar de destaque. Então o que é que Jesus Cristo diz? Até que vocês podem ser batizados no mesmo batismo de sofrimento que eu, tudo bem? E que vocês podem beber do cálice de tortura, amargura e dor que eu vou ter também que beber. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles que está reservado por meu Pai Celestial. Ele é quem dirá quem poderá sentar-se à minha direita e à minha esquerda. Encerrada a questão, era como se Jesus Cristo tivesse dito: não, não pode não, isso não, viu? Só que os outros 10 apóstolos ficaram indignados e chateados com a atitude de Tiago e de João, de terem mais destaques do que eles. E Jesus, mais uma vez, vendo um certo sentimento faccioso nos 10 apóstolos, aprofunda ainda mais o ensino sobre isso, sobre apóstolo com mais destaque do que outro, líder com mais destaque do que outro, líder mandando em líder, pastor mandando em pastor, pastor dirigindo pastor. Apóstolos mais do que outros apóstolos. E para parar essa disputa de poder no meio de seu povo, da igreja, Jesus Cristo diz assim: vocês sabem muito bem que os reis e príncipes deste mundo, que não seguem a Deus, não seguem a Jesus Cristo, os líderes religiosos, os líderes de religiões, de denominações, eles exercem autoridades sobre os outros líderes religiosos. Sobre as outras autoridades no mundo, tem líder que manda em líder. E sobre outros príncipes, tem príncipes que comandam também. Mas isso é lá no mundo, Jesus Cristo dizendo. Mas não será assim na minha igreja. Vocês que são só 12 apóstolos e automaticamente são 12 líderes da minha igreja, de igual modo viverão. Ninguém é maior do que ninguém entre vocês, os apóstolos, os líderes. Nenhum de vocês poderá ser maior do que o outro. Pois aquele líder ou pastor ou aquele de vocês, líderes, que quiserem ser maior ou líder do outro líder, seja o vosso servo e serviçal. Assim como o Filho do Homem não veio para servir, nem para ser servido, mas para dar a vida em resgate de muitos e servir aos outros. Por isso vocês não terão líder que mande em outros líderes, como o mundo faz. Isso é coisa do mundo. Todos serão pastores e líderes e administrarão juntos. O Espírito Santo e eu, Jesus Cristo, sou o líder da minha igreja. Sou o sumo pastor. Eu sou o líder de pastores. A origem, a verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque hoje nós vemos diversas denominações com pastor mandando em pastor. A verdade, a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Pastores decidem iguais, de igual modo, certo? É condenável pela ótica de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que é o mundo que faz isso. Tem líder mandando em líderes.
Mas na sua igreja não. Muitas denominações hoje utilizam o termo de que Paulo determinou e comandou outros pastores nos lugares em que ele fundou a igreja. Mas foi no início. No início da igreja primitiva, onde ele fundou. Claro que ele tinha que colocar um pastor para ficar cuidando, porque ele não ficou lá. Ele ia numa cidade, estabelecia pastor. Ia noutra cidade, pregava, fundava a igreja, estabelecia um pastor. Claro, tinha que ter um líder lá. Timóteo, ele disse a mesma coisa a Timóteo. Timóteo, estabeleça presbíteros e pastores nos lugares em que for sendo fundado. Mas observe que em muitos momentos Paulo quis ir a certa cidade para certa igreja e o próprio Paulo disse, porque fulano me impediu de ter com os irmãos. Quer dizer, que o pastor de lá já tinha liderança, certo? Ele era autônomo, não era Paulo que mandava nele, não. Quem manda em pastor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo pastor, é o pastor dos pastores, é o líder que manda em pastores. A igreja do Senhor Jesus Cristo é liderada pelo próprio Jesus Cristo com o Espírito Santo. Agora a administração fica por conta do conselho de pastores juntos, eles decidem os rumos da denominação. Da igreja do Senhor Jesus Cristo não, quem cuida é ele. Mas da denominação local, da religião local, é os pastores juntos que tem que decidir. Não tem que ter um comandando os outros tudinho, não. Isso é errado. Isso é no mundo. Bom, se acharem que é certo, estão fazendo isso, a consciência de cada um. O que nós estamos vendo é os ensinamentos de Jesus Cristo. Não há fantasia. Não há meio termo. Não há conto da fantasia. Não há conto da escola. Foi o que Jesus Cristo disse. Justamente por causa do destaque de Tiago e João, que eram líderes também. Eram 12 líderes e 2 deles queriam ter lugar de destaque. Jesus Cristo disse, não, na minha igreja não será assim não. Vocês comandarão juntos, vocês pastores, porque eu sou o sumo pastor, quis dizer Jesus Cristo. Eu sou o líder maior. Sou eu que mando em pastores, mas pastor mandando em pastor, não. O pastor que quiser mandar em outro pastor, quiser liderar outro pastor, seja o vosso serviçal, disse Jesus Cristo. Seja serviçal. Porque assim como o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate do mundo, assim é vocês também. Vocês não vieram para comandar outro pastor, não. Isto se referindo aos líderes, irmãos. Certo? Os líderes são os líderes, certo? Está fundada uma igreja numa cidade e tem um pastor ali, o outro pastor de outra cidade, só porque é da capital, querer mandar naquele pastor que está na cidade, não. Na igreja primitiva, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não pode ser assim, não. Mas há muitos lugares em que isso é feito. Não condeno, estou apenas passando o ensino de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos continuar agora, irmãos, com todos os vídeos, voltando ao normal, com todos os vídeos e os áudios que estou postando para todos os celulares. Os irmãos que queiram receber os áudios, tem muitos que me perguntam, em seus celulares, mande para o meu celular, para o meu zap, o seu telefone, que quando eu mandar o estudo sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e o estudo do Antigo Testamento, eu mando para todos que estiverem programados no meu zap, certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.